Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus continue abençoando aí a todos, né? Um forte abraço para você e também para a sua família, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela esteja com você e também com a sua família. Eu gostaria muito de pedir a você que desse aí o seu like no vídeo e também se inscrevesse no canal caso você não seja um inscrito no canal, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre Romanos capítulo 9, que fala a respeito da eleição e da soberania de Deus. Sabe, meu irmão e minha irmã, antes eu quero falar uma coisa aqui para você. Eu recebi o áudio e também fotografias do nosso irmão Silvio, lá de Pernambuco, muito alegre, muito feliz por ter recebido a bicicleta de carga e agora ele vai poder andar e vender os seus produtos. Recebi também o áudio da esposa dele, também muito feliz, dizendo que agora vai poder fazer os produtos, os salgados, para o esposo dela sair para vender. Um homem de 61 anos, ele me pediu isso, né? E eu, como não tenho condições, eu pedi às pessoas do canal, da linha de transmissão que nós temos da Igreja em Casa, essas pessoas contribuíram, ajudaram, e nós então conseguimos entregar a ele essa bicicleta. E eu estava pensando por que Deus permite que haja pessoas necessitadas e por que existem pessoas que têm recursos para poderem ajudar. Eu sei que muitos não podem, mas existem aqueles que podem, que Deus de alguma forma os agraciou para que eles pudessem ajudar. E essa resposta está lá em Pedro, se eu não me engano, 1 Pedro, que fala que aquele que tem recursos deste mundo e vê o seu irmão passando necessidades e não acolhe, como pode permanecer nele o amor de Deus? Na verdade, quando a pessoa ela demonstra generosidade, ela demonstra o amor ao próximo, ela está, na verdade, manifestando o amor a Deus. Eu até vou ler essa passagem, porque ela é muito interessante. Se eu não me engano, é 1 Pedro, né? 1 Pedro, capítulo, me parece capítulo 3, versículo, deixa eu ver aqui, se é 3 ou se é 2. 1 Pedro, eu sei que são os versículos 17 e 18, não sei agora se é 2 Pedro, eu estava lendo agora há pouco, só que eu não guardei, tá? Mas deixa eu ver se é 2 Pedro, deixa eu ver aqui, 2 Pedro, versículos 17 e também o versículo 18, tá? Deixa eu ver se é 3. Versículo, eu estava com esse versículo agora aqui, deixa eu ver aqui, melhor eu achar aqui, que eu estava com ele aqui até aberto no Google, estava com ele aberto aqui no Google. Aquele que possui recursos deste mundo e não acode o necessitado, como pode permanecer nele o amor de Deus? Está aqui, vou achando agora. Aliás, é 1 João, não é 1 Pedro, por isso que eu não estava achando. 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 17 e 18, que diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, não existe
cristianismo sem generosidade. Não existe cristianismo sem ajuda ao próximo. E por isso nós estamos fazendo uma outra ação de solidariedade, onde nós vamos precisar de pessoas, porque vamos levar livros aos detentos e também a idosos, livros. E são 70 livros. Eu já consegui 24 livros, pessoas que doaram. Faltam 46 livros, pessoas que vão doar. Se você quiser ser uma das pessoas que vai doar, por favor, entre em contato comigo através do nosso WhatsApp. Vou deixar aí o WhatsApp também nos comentários, fixado, e também aí no chat, tá bom? O WhatsApp é sinalzinho de mais, 351-934-354-376. Sinal de mais, 351-934-354-376, tá bom? Entre em contato comigo, você que quer doar um livro também. Você que quiser fazer isso, só entrar em contato comigo e eu vou dizer para você como que você pode fazer. E se você ainda não se tornou um membro do canal, se torne um membro do canal, nos ajude, nos apoie, tá bom? Olha só, vamos então a Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Sabe, meu irmão e minha irmã, eu acredito muito mesmo nesse trabalho da internet. Você sabe que a informação, ela hoje chega rapidamente no mundo inteiro. E hoje, realmente não existe nenhuma necessidade de se abrir templos. Não existe. Essa é a verdade. Porque nós temos a internet. E podemos chegar no mundo inteiro através da internet. O que seria mais oneroso? Manter um templo ou dar condições a uma pessoa, por exemplo, de ter acesso à internet, né? Porque hoje em dia a pessoa pode ter acesso à internet através do computador, através de um telefone celular. E veja só, nós aqui mesmo, se nós fôssemos abrir, né, se fosse abrir um templo, em cada lugar que nós temos aqui pessoas que nos acompanham pela internet, olha só quantos lugares, quanto dinheiro se gastaria, quanto dinheiro iria ser gasto com aluguéis, com construções, com manutenção, com água, com luz. Olha só, nós temos gente aqui do Rio de Janeiro, temos gente de Goiânia, de Brasília, Minas Gerais, temos gente aqui de Pernambuco, Ceará, de outros países como Estados Unidos, também gente da África, temos aqui pessoas da América Central, enfim. Veja só, na época do apóstolo Paulo, ele ia fazer uma visita missionária e deixava lá os irmãos. E mandava cartas para orientar os irmãos. Então, hoje, nós podemos fazer a mesma coisa. Só que, em vez de cartas, nós podemos usar a internet. Por isso, eu abri o canal no Telegram, o canal da Igreja em Casa no Telegram. Por quê? Porque ali nós estamos formando uma igreja livre. Uma igreja livre. Porque igrejas são pessoas. Igrejas são pessoas. Igreja não é um templo. Templo é templo. Embora nós também sejamos o templo. Aliás, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas existem templos de outros deuses, né? Igreja não são paredes, não são tijolos, são pessoas. Então, ali nós temos pessoas do mundo inteiro nesse canal do Telegram. Se você não tem ainda o Telegram, baixe o Telegram e procure Igreja em Casa 70 × 7. Igreja em Casa 70 × 7.
E ali, e também na linha de transmissão, nós temos ali uma comunidade, pessoas que oram umas pelas outras, colocamos hinos, depoimentos de pessoas, ações sociais. A pessoa não precisa sair de casa, a pessoa não precisa, sabe? Um dia, quem sabe, nós vamos nos reunir. Um dia, quem sabe, vamos fazer uma visita a um estado do Brasil e lá vamos reunir alguns irmãos, mas não fazer um templo, não fazer uma denominação. Não, aqui as pessoas são livres. É isso que nós acreditamos, e é isso que nós cremos, e é isso que nós vamos fazer e estamos fazendo. Então, é importante isso. Hoje nós temos a internet. O apóstolo Paulo, ele enviava cartas. Agora imagina você quanto tempo demoravam essas cartas a chegarem nos seus respectivos lugares. Elas demoravam imenso tempo para elas chegarem nos seus respectivos lugares. E depois as pessoas que recebiam, elas tinham muitas dúvidas ainda. Por isso que o apóstolo Paulo, você vai perceber que ele escreve a carta aos Romanos e ele mesmo vai fazendo perguntas para ele, como se fossem as pessoas. Você vai perceber isso. Embora o tema aqui que nós vamos tratar é eleição. Eleição. Veja só, meu irmão e minha irmã, quando nós analisamos as cartas do apóstolo Paulo, nós observamos que a grande luta do apóstolo Paulo contra os judaizantes, contra o sistema religioso daquela época, qual era? Era mostrar que a salvação, ela não dependia do homem. A salvação era algo exclusivo do próprio Deus. Que não era por obras que a pessoa era salva, mas pela graça. Ele escreveu, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então o apóstolo Paulo faz questão de dizer que a salvação, ela é obra exclusiva de Deus. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi suficiente. Foi suficiente. E aqui aos Romanos, ele vai falar sobre a eleição. Ele vai falar sobre a soberania de Deus. O sistema religioso atual, em grande parte, não estou generalizando, mas a maioria não crê de fato e de verdade na soberania de Deus. Porque acredita que o homem pode, por si só, escolher ser salvo ou não. É o homem quem decide se vai ser salvo ou não. Ou seja, eles tiram a soberania de Deus. Deus, para eles, é soberano, mas na salvação, não. A salvação, quem decide é a pessoa, se ela vai ser salva ou não. O apóstolo Paulo fala totalmente o contrário. Você não vê nas escrituras, ou nas escrituras, quando eu digo escrituras, estou me referindo ao antigo pacto e também ao novo pacto, as cartas, você não vê de forma alguma ali que o homem é salvo pelas suas obras, ou porque merece alguma coisa. Não, ele é salvo pela misericórdia, pela graça de Deus. É claro, é evidente, meu irmão, minha irmã, nós não estamos aqui para fazer juízo de quem quer que seja. Até porque um dia nós acreditamos também dessa forma. Nós acreditamos dessa maneira um dia. Então, na nossa sinceridade e naquilo que foi ensinado para nós. Porém, hoje temos outro entendimento. Vamos ler aqui o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência.
tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Ele está falando dos judeus. Os judeus que eles criam no Messias, que viria o Messias, só que eles não tiveram a capacidade de crer que aquele Jesus de Nazaré, que andava entre eles, o Galileu, era o Messias, era o Cordeiro de Deus. Eles não tiveram a capacidade de ter esse entendimento. É claro que tudo isso nos planos de Deus. Deus não é surpreendido. Deus não é surpreendido pelas nossas decisões, sejam elas más ou boas. E Deus não é surpreendido pela história. Ninguém surpreende Deus. Ele é onisciente, como ele também é onipresente, e ele é onipotente, ou seja, pode todas as coisas, conhece todas as coisas, né? E está presente em todos os lugares. Esses atributos, eles são exclusivos de Deus, ninguém mais tem isso. A onisciência, saber de tudo, tanto do passado como do futuro, do presente, do que passa dentro do meu coração e do seu coração, do que passa na minha mente e na sua mente. Ninguém tem essa capacidade, apenas o Pai. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que ele sente uma dor muito grande pelo fato dos judeus não terem tido esse entendimento, ou pelo menos a maioria. E ele preferia ser anátema, ou seja, maldição, mas que os seus compatriotas tivessem o entendimento. Ele diz no versículo 4, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então ele fala aqui do Cristo segundo a carne. O Cristo segundo a carne, Jesus segundo a carne, era judeu. Por isso ele cumpria as leis judaicas. E para os judeus, foi que Deus primeiro se manifestou. E deu para eles a legislação, as promessas, enfim, tudo que Deus podia dar, Deus deu para eles. Porém, o que acontece? Muitos deles não tiveram entendimento de que Jesus era o Messias. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Não é porque a pessoa era israelita, né? Por exemplo, era um judeu na carne, que significava que era um israelita espiritual, que era um escolhido, que era alguém eleito. Ele vai falar exatamente isso. Porque ele diz assim, nem por serem descendentes de Abraão são todos os filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então ele está dizendo que os verdadeiros israelitas são os filhos da promessa. O verdadeiro Israel são os filhos da promessa, não os filhos da carne. Olha só, porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para
que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, veja que já no ventre de Rebeca, Deus já havia escolhido Jacó. Já tinha elegido Jacó. Ora, alguém pode dizer, mas isso é injustiça, porque eles não tinham feito nem o bem nem o mal. Mas é por isso mesmo, para que não seja por obras, seja pela própria soberania de Deus. Eu não vou questionar Deus em nada. Eu não tenho capacidade para questioná-lo. Eu apenas creio no que está escrito aqui. Ele escolheu Jacó. Aí ele vai perguntar, o apóstolo Paulo, ele escrevia assim, ele diz: que diremos, pois? Ele vai perguntar o que alguém poderia perguntar. Há injustiça da parte de Deus? Ou seja, há injustiça da parte de Deus porque escolheu um e não escolheu outro? Estaria Deus sendo injusto por escolher um e não escolher outro? Alguém poderia fazer essa pergunta. E é justamente isso que não entra na cabeça de muitas pessoas. Não entra no entendimento de muitas pessoas. Peraí, mas como pode? Deus escolheu um e não escolheu outro. Ele pode. Ele pode. É a soberania dele. Cabe à pessoa ela ter a convicção de que ela é uma escolhida. Cabe isso. Por exemplo, veja só o nosso caso. Um dia nos apresentaram Jesus daquele jeito. Primeiro nós tínhamos a nossa religião. Depois nos apresentaram Jesus, um Jesus que supria as nossas necessidades, queria nos fazer ricos, felizes, prósperos, vitoriosos, né? Nos apresentaram assim, dessa forma, um garçom, um serviçal. E nós estávamos lá com sinceridade, crendo, fazendo tudo o que tinha que ser feito. Mas um dia nós saímos. Lá nós tínhamos um líder, tínhamos regras, fazer isso, não fazer aquilo. Hoje nós não temos um líder. Nós não pertencemos a uma denominação física. Pertencemos à igreja espiritual, à igreja de Cristo, formada por pessoas do mundo inteiro. Mas o que nos faz estar apegado a Cristo? Não termos abandonado Ele em momento algum. Mesmo nas horas difíceis, mesmo nas horas de sofrimento, de angústia. Por quê? Porque somos eleitos. Fomos eleitos. Fomos escolhidos. Há essa convicção dentro de mim. E eu creio que existe essa convicção também dentro de você, meu irmão e minha irmã. Que você é um eleito, que você é um escolhido. Eu creio que você tem essa convicção da sua eleição. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza. Por isso você está aí. Você quer meditar na palavra, você quer ouvir a palavra, você quer amar a Deus sobre todas as coisas, você quer viver uma vida certa, correta, você quer ajudar o próximo, ao necessitado. Então ele vai dizer: que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, não há injustiça. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem
me aprover ter compaixão. Assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Depende de Deus usar a misericórdia dele. Por isso eu sempre oro, Deus, que a tua misericórdia me alcance, que ela não me abandone em momento algum. A ira de Deus é momentânea, mas as misericórdias duram para sempre. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O juízo é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Jesus teve misericórdia daquele ladrão lá na cruz. E que a misericórdia dele esteja conosco todos os dias, em todos os momentos. Que a misericórdia alcance a nossa família, os nossos entes queridos. Pois não depende de quem quer, não depende da pessoa querer. Porque esse querer, como diz, é Deus quem coloca em nós, tanto o querer como o efetuar, o realizar. Está escrito aqui, não depende de quem quer, ou de quem corre, ou de quem se esforça, mas de Deus usar misericórdia. Está falando sobre a eleição, está falando sobre a soberania de Deus, sobre a misericórdia dele. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Às vezes uma pessoa de coração duro, nós não sabemos, mas às vezes aquele coração ali está daquele jeito porque o próprio Deus coloca daquele jeito. Não sei o propósito dele. No caso de Faraó, para que se manifestasse a glória. Eu não entendo muitas coisas de Deus, mas ele não tem que me dar satisfação. Ele não tem que me dar explicação. Eu só creio que ele existe. Procuro compreender algumas coisas, mas aquilo que eu não compreendo não muda a minha fé, não muda a minha confiança. E se muda, muda sempre para mais. Porque aí eu vejo o quanto ele é grande, que a minha capacidade humana não consegue compreendê-lo, porque ele é Deus. Um dia, quem sabe, vou ver, vou compreender do jeito que ele vê e do jeito que ele compreende. Mas por enquanto não. Por enquanto, eu não posso questioná-lo. Mesmo em muitas coisas que aconteceram na minha vida e acontecem até hoje. Às vezes, nós ficamos sem entender, mas temos que crer na soberania dele. Aí ele vai dizer agora: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Quer dizer, então Deus se queixa de quê? Alguém poderia perguntar. Se depende dele a salvação de um e de outro, Deus vai se queixar de quê então? Por que o homem não aceitou? Por que o homem não quis? Por que ele vai se queixar? Se depende dele. Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Se ninguém resiste à vontade dele, então por que ele vai se queixar pelo fato de alguém não ter se voltado para ele? O apóstolo Paulo responde assim: quem és tu, ó homem,
para discutires com Deus. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Discutir com Ele. Dizer isso está errado. Isso não está certo. O Senhor não é justo. O Senhor está sendo injusto. Quem és tu, ó homem? E esse quem és tu, ó homem? Esse homem sou eu. Esse homem sou eu. Esse homem é você, meu irmão, minha irmã. Quem és tu, ó homem? Quem és tu, Alfredo? Quem és tu, Alfredo? Para discutires com Deus. Quem és tu? Para discutires com Deus. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? O objeto tem esse poder para dizer para quem o fez, por que você me fez assim? Por que você me fez dessa maneira? Nem nós temos esse poder. Quando viemos ao mundo, já viemos com o corpo formado. Não escolhemos. E tem gente que tenta escolher até hoje. Não está satisfeita com os seus olhos, não está satisfeita com o seu nariz, não está satisfeita com a sua orelha, com a sua boca, com os seus dentes, com o seu corpo. Não está satisfeita. Porque dependendo, ela diz assim, puxa vida, meu Deus, por que o Senhor não me deu olhos azuis? Por que o Senhor não me deu cabelos loiros? Cabelos lisos? Por que eu envelheço? Por que as rugas? Por que quando eu agora dou um sorriso, as rugas aparecem? Por quê? Por que os cabelos brancos? Porque nós não somos nada. Por isso. E o tempo vai passando e vamos envelhecendo. Esse corpo vai ficando cada vez mais frágil, envelhecendo, as rugas aparecendo. Não só as rugas, vão aparecendo outras coisas também. Versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então Deus nos chamou, não só dentre os judeus, mas dentre os gentios, ou seja, de todas as nações, brasileiros, portugueses, africanos, americanos, cabo-verdianos, por exemplo, pessoas de El Salvador, pessoas de Guatemala, Brasil, brasileiros, chilenos, guatemaltecos, hondurenhos, todos. Ele chamou de todas as nações. Que essa igreja, a igreja ela é espiritual, ela é a igreja que é o corpo de Cristo. Não é uma igreja física. Ela é espiritual. Por isso que as portas do inferno não prevalecem, porque ela é espiritual, ela já está casada com
o Cristo ressuscitado. O casamento se deu lá na cruz do Calvário, quando o sangue foi derramado. A parede da separação caiu e de dois povos, judeus e gentios, ele fez um povo só, a igreja. O véu se rasgou de alto a baixo. Ali começa a igreja. Começa a igreja. Espiritualmente, ali começa a igreja. Fisicamente, ela vai tomando forma com os apóstolos, com os discípulos. Mas a sua origem, ela é espiritual. Ela é assim. Assim como também dizem Oséias. O que dizem Oséias? Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que se lhe disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça ou a justificação vieram alcançá-la? Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Tropeçaram em Jesus. Tropeçaram, não entenderam que quem iria cumprir a lei era Jesus. E que eles seriam justificados através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê ou nela crê, não será confundido, falando a respeito de Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, eu creio na eleição, eu creio na soberania de Deus, e creio que sou eleito. Então para que nós vamos pregar se já existem eleitos e aqueles que não são eleitos? Por isso mesmo, porque quando você prega, você anuncia, os eleitos creem. Os eleitos, eles já têm a semente, eles já têm o espírito dentro dele. Quando ele ouve a palavra, a semente germina, o espírito desperta e ele passa a querer. Por isso ele quer se entregar, por isso ele quer amar, por isso ele quer fazer a vontade do Pai. Porque o querer foi o próprio Deus que despertou dentro dele. Para que não seja por obras, para que não seja a glória do homem, mas sempre a glória do Pai. Que Deus continue abençoando a todos. Quero avisar os irmãos que durante esse mês agora, até o final do mês de agosto, nós vamos ter somente vídeos à noite, somente esses vídeos à noite, por causa de trabalho. E no mês de agosto, por causa de trabalho, eu só vou fazer vídeos às segundas-feiras, às quartas e aos domingos. O estudo, segunda-feira, a igreja em casa, quarta-feira, e a igreja em casa aos domingos. Só o mês de agosto. Isso por causa de trabalho, tá bom? Por causa do trabalho. Então, peço a compreensão dos irmãos e também das irmãs, mas não vamos deixar de ter esses vídeos. Não vamos deixar o canal sem vídeos, claro. Pelo menos a igreja em casa e o estudo de segunda vamos ter no mês de agosto, tá bom? E
o final desse mês agora, esses dias, vídeos somente à noite, tá certo? Olha, que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço e vamos em frente.